Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo no nosso canal. Aqui hoje queremos falar um pouquinho sobre um homem que era muito importante na época de Israel e da Síria, né? Um homem de valor que era Naamã. E eu quero falar um pouquinho sobre ele, né? Sobre esse homem. E aí a gente vai entender um pouquinho da obra de Deus na vida de cada um, né? Bora lá pro vídeo então, pessoal. Estamos aqui hoje para estudar um tema da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Se você tem a sua Bíblia, é só acompanhar, né? Está em 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 5 fala a história de Naamã, né? De um grande homem que era na história lá da Síria, né? Então eu quero ler o primeiro versículo para nós entender um pouquinho sobre esse homem e das coisas de Deus, né? Que Deus fez na vida desse homem e o porquê acontecia, né? Essas coisas. Então Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios. E este homem, herói valoroso, porém leproso, né? Então a palavra de Deus diz que esse homem, ele era usado muito, Deus dava livramento para ele, né? Porque ele era uma autoridade, né, da Síria, né? E ele era um chefe de exército e Deus dava muito livramento, abençoava esse homem. Porque ele tinha fé, ele acreditava em Deus que ia vencer, ter as suas vitórias, né? Naquela época acontecia muito. Mas esse homem era valoroso, valente, mas porém ele era leproso. Tinha uma enfermidade na sua vida, tinha lepra, né? Que a lepra, que todos sabemos que quem é leproso naquela época, né? Não tinha cura, né? A lepra era uma doença terrível, não tinha cura e era contagiosa, né? Não podia chegar perto porque se contaminava pela lepra. Mas esse homem disse que era valoroso e tinha muita fé no Senhor Deus, né? Acreditava, né? Mas porém, ele era leproso, diz a Bíblia. Versículo 2. E saíram as tropas de Síria e da de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Então aqui diz que as tropas de Israel e da Síria saíram e durante a batalha, né, durante a guerra que eles travaram lá, que eles viviam aquela época era de guerra, né, de conflito, né, brigavam por terra, por nações, por ouro, né, então eles pegavam também e aproveitavam e levavam as pessoas como escravo, né, escravizavam. E, então foi levado uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, para ver como é que Deus trabalha na vida de cada um, né. Então era necessário essa menina ter sido presa, né, levada como escrava, para trabalhar e ser serva, né, da mulher de Naamã, porque isso tudo era uma obra de Deus que estava se realizando, né. Então a gente tem que compreender o porquê que acontecem as coisas, né, o porquê que aquilo acontecia, as guerras, né, os conflitos, existia muito naquela época, o povo não tinha o conhecimento, né, de separar as coisas, entender que se pregasse a paz, pregasse o amor, vivesse em comunhão, seria melhor, né? Mas eles então preferiam fazer guerra, fazer conflitos. Então era uma época que não se usava muito o entendimento, a sabedoria, né? Mas se usava mais, né, a brutalidade, né, a ignorância. Vamos guerrear, vamos destruir. Então eles agiam dessa forma naquela época. E essa menina foi levada, né? Porque pegaram como escrava e, e ela foi levada e começou a trabalhar como serva da mulher de Naamã, diz a palavra. E versículo 3 diz o seguinte: e disse esta a sua senhora. Então aqui quando a Bíblia disse esta, está falando a respeito da menina, né, que foi levada como escrava. Então, né, no nosso dia a dia de hoje, traduzindo para hoje, então a menina, né, que foi levada como escrava, a menina disse à sua senhora, que era a mulher de Naamã, disse: Oxalá
que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Então essa menina conhecia Eliseu, o servo de Deus, né? Aonde existia a prática da espiritualidade, né? Então o povo era desentendido, eles não praticavam a espiritualidade, eles não buscavam Deus, não invocavam, né, a palavra, não faziam santificação, não faziam nada, né, se preocupavam com guerra, com outras coisas. Mas em Israel tinha um homem que se dedicava a Deus, que era chamado de Deus, né, que era um homem abençoado por Deus, que era profeta, né, tinha vocação, e ele praticava a sua espiritualidade. Então, naquela época, por isso que em Israel tinha profeta, né? Tinha espiritualidade porque se praticava. Não que nos outros lugares não pudesse ser praticado. Podia ser praticado. Mas aí dependia de quem ia querer praticar a espiritualidade para ter, né, Deus ao favor. Mas aí não se invocava o Deus, não praticava a espiritualidade, não usava a fé, aí não se tinha conhecimento muito de Deus ou das coisas que Deus fazia, né? Então por isso que essa menina era de Israel, foi levada presa. Então ela conhecia, sabia, né, a história da espiritualidade, sabia sobre Deus, sabia sobre Eliseu. Então ela disse à sua senhora: se porventura Naamã conhecesse o profeta, né, fosse em Israel, o profeta de Deus, Eliseu, curaria sua lepra, né? Seria curado. Veja bem que tudo acontece não por acaso, né? Tudo acontece porque essa é a vontade de Deus. Então aconteceu daquela maneira para que Naamã ficasse sabendo, através daquela menina, daquela escrava que foi levada, ele ficasse sabendo a respeito do homem de Deus, né? A respeito da sua doença, que haveria cura para a sua doença. Se naquela época não tinha medicina, não podia curar a lepra, né? Não tinha um avanço para ajudar, para remediar. Mas então, versículo 4, então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo, então disse ao rei da Síria, vá, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Então quando Naamã, ele comunicou, quando ele soube através da menina, contou para sua esposa, né? Ela contou para sua esposa, e a esposa de Naamã contou para Naamã. Não, mas ele disse que existe cura em Israel, né? Diz que existe um homem de Deus lá que cura, que pode ter curado a tua lepra. Então ele foi prontamente e notificou o seu senhor, que era o rei da Síria, né? Notificou sobre a respeito do que a menina tinha falado, que a menina tinha contado, né? Assim, né? Ela tinha dito à sua esposa, e Naamã ficou sabendo, notificou seu senhor, e o seu senhor prontamente, não, eu vou te ajudar, vou enviar uma carta ao rei de Israel, falando que você pode ir, para que você receba essa cura, né? Então ele, versículo 6, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo é chegado a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cure da sua lepra. Então, como o povo, né, não tinha entendimento a respeito do que seria cura, né, do que seria a obra feita, ele pensou que o rei de Israel poderia curar, né, Naamã. Então ele mandou uma carta ao rei de Israel, dizendo que estava enviando Naamã com a lepra para que ele curasse, né? E o rei de Israel não teria poder de curar, né? Não poderia fazer esse milagre, porque ele era um homem apenas e não tinha a espiritualidade necessária para curar Naamã. Mas versículo 7 diz que sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. E disse, porventura sou eu Deus para matar ou para fazer viver? Porque este enviaste a mim este homem, para que eu cure da sua lepra? Porventura não está buscando ocasião contra mim? Então o rei de Israel entendeu, né? Entendeu de uma maneira
errada, né? Pensou que o rei da Síria estava afrontando ele, buscando guerra, né? Buscando briga, por fazer uma declaração assim, mandando um homem para ser curado. Mas como? Porventura sou Deus para curar? Para que viva, para que morra, né? Então, o rei de Israel se sentiu nessa situação pensando que era uma ameaça, né? Era uma brincadeira, né? Era um negócio meio estúpido que o rei da Síria tinha mandado. Mas não, é que ele não entendeu, é que ele estava se referindo ao homem de Deus que estava em Israel, né? Que estava em Samaria. E não ao rei de Israel, mas era apenas que ele permitisse que o Naamã entrasse, né? Nas suas terras e conseguisse ver Eliseu. Então foi um mal entendido e o rei rasgou as suas vestes, ficou brabo, né? Então, diz o versículo 8, sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então, na verdade, Eliseu ficou sabendo do fato que o rei rasgou as suas vestes, né? Se indignou, ficou brabo, né? Por causa pensou que era uma ofensa, né? Como que eu vou curar um homem se eu não faço isso, né? Então é um mal entendido que aconteceu. Mas Eliseu ficou sabendo. E disse, por que rasgaste as suas vestes, né? Então não deveria rasgar as suas vestiduras, mas deveria abrir o seu coração para Deus. Né? Eliseu até repreendeu e deu um conselho, né? Tem que abrir o teu coração para Deus. Abrir o entendimento para a espiritualidade. Abrir o conhecimento, buscar sabedoria do alto, para que possa servir a um Deus e um Deus vivo que pode nos ajudar. E não rasgar as suas vestes, não se indignar por isso. Deixa o homem vir até mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Porque naquela época havia profetas, né? E os profetas, eles praticavam a espiritualidade. Eles não se negavam a fazer a vontade de Deus. Então, onde eles praticavam, existia, né? Os milagres, existia as curas, existia o benefício que Deus dava. Mas onde que não pratica, né? Não se praticava aquela santidade, né? Não se praticava a espiritualidade, o amor de Deus. Então não teria cura, não teria os milagres, não teria conhecimento sobre Deus, né? Então por isso que hoje nós temos que prestar atenção que não é que Deus não esteja com nós, é que nós não praticamos a espiritualidade. Aí queremos que as coisas caiam do céu de mão beijada, que aconteçam as coisas na nossa vida, que nós possamos ter vitória, ser vitorioso, ser de sucesso, mas não praticamos a espiritualidade, não buscamos a respeito de Deus. Estamos desinformados, não temos o conhecimento, mas devemos buscar, devemos praticar isso. Então, onde se pratica a espiritualidade, onde se pratica a fé, onde se pratica a palavra, invoca o nome de Deus, claro que Deus está ali, né? Deus está em todos os lugares. Deus é Deus do universo, de todo lugar. Mas se não invoca o seu nome, não pratica, né? A pessoa vive na ignorância. Não é Deus que está errado, não. Deus está certo. Sempre esteve certo. E sempre estará certo, porque Deus é a verdade. Mas a pessoa que não dá lugar à verdade, não dá lugar à espiritualidade, aí acaba sendo um ignorante, né? E a ignorância leva ao caminho da morte, da destruição, da guerra, do conflito, né? Então não tem amor ao próximo, não tem luz, né? Não consegue praticar nada de bem, porque não tem sabedoria. É ignorante. Não busca a Deus, não clama a Deus. Ah, mas eu vou sair aqui do Brasil para ir lá em tal lugar. Eu vou lá em tal lugar para buscar um milagre. Mas a pessoa está sendo ignorante. Pode buscar aqui no Brasil mesmo, onde nós estamos, né? Onde você está. Aonde você invocar o nome de Deus, ele estará contigo. Mas se você não invocar, como vai receber? Né? Você não buscou conhecimento, não buscou a prática, não buscou Deus. E a palavra é bem clara, que Naamã, ele poderia, sim, porque ele era um homem abençoado por Deus, Deus ajudava ele. Ele era vitorioso, mas ele não invocava o nome de Deus, ele não tinha esse conhecimento, ele não tinha espiritualidade, ele não tinha ajuda
Ninguém explicava sobre Deus, sobre o que era o Espírito, sobre a espiritualidade, sobre a verdade, sobre o amor. Então ele teria que se deslocar da sua terra, do seu país, para ir em outro lugar, outro país, para buscar um milagre. Mas ele estava na ignorância, pois não conhecia Deus, não conhecia a espiritualidade, não praticava isso na sua vida. Mas o versículo 9 diz: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro de guerra e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro e disse: Vai e lava 7 vezes no Jordão, assim a sua carne será curada e ficará purificado. Naamã foi até Eliseu buscar a bênção que ele precisava. Mas Eliseu, não vê de atender ele, sair para fora da casa e atender aquele homem importante, ele mandou um servo, mandou um mensageiro, dizer para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão, para que recebesse a cura. Mas o versículo 11 diz: Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que dizia comigo certamente, ele sairá e pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então Naamã, ele tinha um pensamento na sua ideia, no seu raciocínio, que Eliseu ia sair, atender prontamente, ia ficar em frente a Naamã, ia invocar Deus e passar a mão sobre a lepra e curar. Era isso que Naamã queria. Era isso a vontade de Naamã. É isso que ele tinha na sua mente, Aí Eliseu vai chegar e vai orar por mim, vai invocar o seu Deus e vai curar minha enfermidade, Cara a cara. Mas Eliseu não fez assim. Ele mandou apenas um mensageiro e disse para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E Naamã, com isso, se indignou, ficou furioso, Ficou bravo. Mas como, Não me atendeu? Mandou apenas um mensageiro. Mas, na verdade, Naamã queria de um jeito, mas Deus queria de outro jeito. Então, temos que entender a vontade de Deus. E Naamã não estava entendendo a vontade de Deus. Eliseu estava fazendo a vontade do Criador, estava fazendo a vontade de Deus, porque Eliseu era um homem espiritual, praticava espiritualidade, ele estava no caminho da verdade, estava buscando a Deus, vivia no amor de Deus e na santificação, vivia na luz de Deus. Então ele estava fazendo conforme a vontade de Deus. E não é muitas vezes como nós queremos, Nós queremos de um jeito e pensamos que Deus vai fazer daquele jeito que nós queremos. Mas não é assim. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A vontade de Deus não é a nossa vontade, não é o nosso querer. Eu quero dessa maneira, mas qual é a vontade de Deus? Então nós temos que ser sujeito à vontade de Deus. Dizer: seja feito a sua vontade, Eu quero assim, mas se não acontecer assim, pode acontecer de outro jeito, Mas nós vamos conseguir. Não do jeito que nós queremos, mas vamos conseguir do jeito que Deus quer, na vontade de Deus. Então ele até murmurou, e se indignou. E disse: porventura os rios de Damasco não é melhor que toda a água de Israel? Então todas as águas que tem Israel não é melhor. Mas os rios de Damasco é melhor, que essas águas são limpas, Lá tem rios limpos, tem águas limpas. E esse rio Jordão é muito sujo. Como que eu vou mergulhar nisso? Eu não poderia mergulhar em Damasco, no outro rio limpo, que tem melhores condições para que eu ficasse curado? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação, foi embora. Então ele recebeu a palavra de Deus, do homem de Deus, que Deus, através de Eliseu, falou: mergulha, 7 vezes no rio Jordão. Mas ele não quis, ele recebeu a palavra e não aceitou. Não, foi embora, se indignou. Não, por que eu vou fazer isso, Tem rios limpos, tem águas limpas que eu posso me lavar. Posso mergulhar e ser curado, Eliseu fez pouco caso de mim, não me atendeu,
não veio pessoalmente. Então ele recusou a bênção de Deus e foi-se embora irritado, né, com aquilo que aconteceu. Mas ele não entendeu que não é o nosso querer, mas sim a vontade de Deus. Então Jesus Cristo, ele nos ajuda, ele faz a sua obra, mas é conforme a sua vontade, né? Porque Jesus não pode se submeter, às vezes, ao nosso querer, porque o nosso querer está de uma maneira muito errada, né? Muito complicada. Então Jesus vai ter que se rebaixar para atender o nosso querer? Não, Jesus tem que fazer a sua vontade, né? Então, aqui o que permanecia, que prevalecia era a vontade de Deus e não a do homem. Então, muitas vezes nós buscamos, quem sabe você tem buscado ajuda. Ah, mas eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado a Deus, eu tenho clamado a Deus, eu tenho praticado a espiritualidade, eu tenho praticado a fé, tenho praticado o amor, mas não estou recebendo. Mas é que não é pelo seu querer, não é do seu jeito, é do jeito de Deus, é da vontade de Deus. Então entrega o teu caminho a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará todas as coisas. Tem que confiar, entregar o teu caminho, descansar nas promessas de Deus. Descansar porque Deus fará tudo ao seu favor, mas ao tempo de Deus, à vontade de Deus, na hora de Deus, porque Deus tem hora para todas as coisas. E Deus faz as suas coisas no seu tempo certo. Então Deus não se atrasa e nem chega adiantado, mas Deus chega no momento certo nas nossas vidas, para nos ajudar. Então, quem sabe você não conseguiu porque tá fazendo que nem Naamã. Está recebendo a palavra de Deus, está recebendo ajuda espiritual. Muitos estão falando, assiste vídeo, assiste palestra, mas daí não aceita o que Deus quer. Você quer do seu jeito. Não, eu quero do meu jeito. Aí você fica teimoso que nem um animal que não entende. Fica na ignorância. Não, eu quero desse jeito, quero desse jeito. Aí você não vai conseguir. Porque Deus, ele não se sujeita ao homem, mas o homem tem que se sujeitar a Deus e fazer a sua vontade. Então, voltou-se indignado e foi-se embora. Mas então, chegou o servo que estava com ele e lhe disse: Meu pai, se porventura o profeta te disseste alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo, lava-te e ficará purificado? Então o filho de Naamã, o servo que estava com ele, entendeu o que o profeta quis falar. E Naamã não entendeu porque estava indignado, bravo, né? Deixou a ira contaminar seu coração. Aí não conseguiu compreender a vontade de Deus, por causa da ira, por causa da brabeza do seu coração, né? Porque ficou indignado. Mas o seu servo entendeu o que Eliseu tinha falado. Ele mandou fazer uma coisa e tinha que obedecer, né? Porventura, se ele mandasse fazer outra coisa bem mais difícil, né? Porventura não faria? Não subiria no Monte Sinai? Não subiria aonde? No deserto? Fosse o que fosse, né? Que fosse mandado, ele faria. E era uma coisa tão simples, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele não queria fazer mais porque não entendeu a vontade de Deus. Não entendeu a palavra de Deus. Por isso nós precisamos entender a palavra de Deus. Precisamos entender o chamado de Deus para a nossa vida. Precisamos entender o que Deus quer conosco. Devemos praticar, sim, a vontade de Deus e não o nosso querer. Mas esse menino, esse servo, entendeu o que Eliseu falou. E ele tentou convencer Naamã. Porventura, se ele mandasse fazer outra coisa, não faria? Claro que faria, né? Então, por que não faz isso que ele mandou? Então, versículo 14 disse: Então Naamã aceitou, né, o que o jovem falou para ele, concordou com aquilo. Não me custa fazer isso, então, o que o profeta disse para fazer, né? Eu vou fazer isso para ver se isso acontece mesmo, então. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então, quando Naamã obedeceu, quando ele entendeu a vontade de Deus,
que não era o seu querer, mas era do jeito que Deus falou. Então Eliseu era apenas um homem de Deus, era um mensageiro. Eliseu não poderia fazer nada por Naamã, mas Deus poderia. E Deus falou através de Eliseu. E se Deus falou através de Eliseu, foi uma mensagem pura, foi uma mensagem verdadeira, uma mensagem de amor, de justiça, de paz, de iluminação. Era para fazer aquilo que estava conforme a palavra de Deus, para ele receber a cura. E diz que quando ele aceitou isso, que ele não ficou mais teimoso, que não ficou indignado, que não ficou lutando contra aquilo, porque não foi recebido como ele queria, não foi do jeito que ele queria, que ele pensava. Ele era um homem importante, né? Vou sentar nos primeiros lugares, vou ser recebido, aplaudido. Não é desse jeito que nós pensamos. Mas sim, Deus tem o melhor para nós. Sempre Deus tem o melhor para nós. Só que às vezes precisamos andar de acordo com a espiritualidade. Se nós queremos uma coisa, mas não praticamos o amor, como nós vamos receber essa coisa? Nós queremos algo, queremos receber, mas nós temos que receber se nós praticarmos o amor de Deus, se nós praticarmos a espiritualidade, se nós praticarmos a fé, se nós praticarmos a comunhão com o próximo. Então aí nós recebemos, aí nós entendemos o que é Deus, o que é espiritualidade, o que é conforme a vontade de Deus. Por que Deus faz essas coisas? Deus poderia curar de qualquer maneira. Eliseu poderia dizer, está curado e pronto. Amém, foi curado. Mas não é assim, Deus tem que trabalhar. Deus tem o seu jeito de trabalhar, Deus tem que se colocar, Deus tem que fazer nós entender. E aí nós entendendo a palavra de Deus, entendendo, compreendendo o que é Deus, o que é o amor de Deus, o que é a espiritualidade, o que é o fazer. Então eu recebi essa mensagem, eu recebi essa cura. O que eu faço? Vou ajudar as pessoas, vou fazer o bem, vou praticar o amor, praticar a espiritualidade, praticar a fé, ajudar aquele que está necessitado. Então Deus, ele precisa fazer o que nós entendemos. Se nós não entendermos, aí Deus faz um milagre, mas nós ficamos na ignorância. Recebemos o milagre, Deus me curou, mas nós não entendemos por que Deus fez aquilo. Né? Então Deus fez aquilo para que nós entendesse a sua vontade, para que nós compreendesse, para que nós não ficasse mais na ignorância, para que nós aprendesse a invocar o seu nome e praticasse a espiritualidade em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer cidade, não importa, mas importa que nós praticamos e invocamos o nome de Deus e andamos conforme a sua vontade, andamos conforme, vibramos conforme a sua luz, vibramos conforme o seu amor. Aí isto vai acontecer na nossa vida. Então nós precisamos entender, é isso que Jesus faz, ele trabalha para que nós possamos entender a sua vontade. Muitas vezes nós queremos receber, mas não queremos entender. E é preciso entender para receber, porque aí nós temos sabedoria para ajudar os outros. Né? Se nós recebemos e não entendemos a mensagem, como nós vamos ajudar as outras pessoas? Aí eu vou dizer para a pessoa que eu recebi, Deus me curou e pronto. Aí não vou explicar nada, não vou ajudar a outra pessoa, não vou ter conteúdo para ajudar. Mas se eu receber e entender, não, eu recebi porque eu fiz a vontade de Deus. Eu recebi porque eu estou praticando o amor ao próximo. Eu recebi porque eu estou vivendo a espiritualidade. Então esse homem, ele no momento que aceitou, que ele entendeu que tinha que fazer conforme a vontade de Deus, ele recebeu a cura. Diz a palavra que ele foi curado e a sua carne tornou-se como um menino. Então, recebeu a bênção de Deus, recebeu a cura da lepra, né, que naquela época não tinha medicina para curar, mas ele recebeu porque buscou a presença de Deus, porque se humilhou, se arrependeu e aceitou conforme a palavra de Deus. E hoje nós temos que buscar e aceitar conforme a palavra de Deus, conforme os mensageiros trazem as mensagens. A espiritualidade está aí para nos ajudar, né? A espiritualidade está aí para nos ajudar a fazer o que é certo, mas nós temos que
aceitar a espiritualidade, aceitar ajuda, ver os mensageiros, né? Questionar, buscar, aprender, estudar, fazer isso, e a vitória vem para nossas vidas. E Deus quer dar vitória para nós, para mim e para você que assiste nossos vídeos. Deus tem o melhor para você, mas basta você entender. Peça a Deus. Você pediu a Deus, não recebeu? Peça e deixe que Deus faça conforme a sua vontade. Que não seja do seu jeito, mas seja a vontade de Deus. Essa é a mensagem de hoje, em nome de Jesus Cristo, que eu trago para vós. E este homem foi curado da sua lepra. Essa foi a cura de Naamã. Foi a história de Naamã, que recebeu, mesmo tendo se irritado, rejeitado a primeira vez, mas depois ele reconheceu que deveria aceitar a vontade de Deus na sua vida. E essa é a mensagem de Deus. Aceite a vontade de Deus na sua vida. Deus tem o melhor para cada um de nós. Hoje eu fico por aqui com esse vídeo, com a história de Naamã. Fique na paz do Mestre.